Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu achava que era quem falasse. Mas, na verdade, na venda, quem escuta melhor, quem faz as melhores perguntas é quem vende melhor. Isso porque as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos nossos motivos. Às vezes a mesma solução vai ser explicada de forma diferente para diferentes pessoas porque elas estão buscando coisas diferentes. Às vezes é o mesmo modelo de negócio, é o mesmo segmento, vende para perfis de clientes parecidos. Mas o motivo pelo qual a pessoa compra é muito mais ao encontro do repertório dela e dos objetivos que ela tem pessoalmente e o contexto da sua empresa. E é por isso que eu trouxe hoje um conteúdo para vocês bastante focado em estruturação comercial, formação de time de vendas. Eu vou ir passo a passo aqui de um funil de vendas consultivas para que vocês tenham de forma prática, esse material vai ser compartilhado depois, formas de aumentar a performance das suas empresas. Independente se vocês hoje são sozinhos, se tem outras pessoas para que vocês podem passar esse material, que eu tomei todo o cuidado para que o conteúdo fosse aplicável tanto para quem está do zero, quanto para quem já tem muitas vezes uma operação comercial. Vou compartilhar a tela com vocês, vai ficar mais dinâmico aqui, eu vou conseguindo também trazer os conceitos de uma melhor maneira. Muito bem, comecei a CLG lá em 2021, antes de empreender, fui executivo comercial da Stone Pagamentos, depois do Grupo A Educação, que é uma holding de tecnologias, na sequência da V4 Company, na matriz em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sempre gostei de fazer engenharia reversa em cima do que os melhores vendedores faziam, com isso eu consegui alcançar meus resultados mais rapidamente nas empresas que eu trabalhei. E aí eu comecei a tomar gosto pro processo comercial, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Então, eu sentava do lado dos melhores vendedores, assistia gravações, e aí eu, na época, nem tinha aplicativo de transcrição, como a gente vê TLDV, Transcriptor, enfim, outras ferramentas. E aí eu ia na mão mesmo, palavra por palavra, pausando as reuniões, pausando ali as gravações. E eu comecei a construir o meu playbook próprio. O que é o playbook? É o material de apoio para uma criança de 8 anos conseguir executar uma atividade sem perder qualidade na execução, independente de qual frente da empresa. Então, eu conseguia performar muito mais rápido do que outras pessoas, porque eu me baseava naquilo que já funcionava e ia, com base no meu repertório, também refinando e utilizando a inteligência coletiva para construir os meus materiais. Fundei a CLG em 2021, desde então foram mais de 100 operações comerciais que a gente estruturou aqui. Conversei com 20 desses mais de 100 clientes e a gente já quantificou 160 milhões em receita para esses clientes. A gente quer gerar mais de 500 milhões para os clientes até 2030, para que a gente chegue mais rápido que isso. Aqui eu trouxe 2 funis para mostrar para vocês. Primeiro, o funil de vendas B2C. O funil de venda B2C, bastante presente aí na área médica, é presente na área de educação, na área de e-commerce, então, no varejo. Então, todo mundo que vende para pessoa física tende a seguir mais ou menos essa lógica. A gente tem a atração dos leads. Essa atração ela é feita via Google, via conteúdo orgânico, via tráfego pago, via indicação, via relacionamento. Então, na captação de leads, no mercado de venda para pessoa física, a gente precisa utilizar de canais inbound, né? Na geração de demanda através de canais digitais, principalmente. Alguns usam mídia offline, o boca a boca também funciona muito bem, mas tem que ter uma entrada de leads essa primeira parte do funil. Quando a pessoa entra no funil de vendas, a próxima etapa é realizar uma prospecção, a gente conseguir uma interação com ela. Na prospecção, o ideal é a gente triangular a informação, então utilizar de todos os canais que a gente tem à disposição para tentar, primeiro, conseguir uma resposta dessa pessoa. Essa é a primeira quebra do funil. Então, tem as pessoas que entram no meu funil, as pessoas que a gente aborda e as pessoas que respondem. E aqui a gente tem a primeira taxa de conversão, que é a taxa de resposta, beleza? Lembrem disso. Depois que a pessoa respondeu, a gente faz uma qualificação para entender se é um lead qualificado ou não, uma pessoa que tem potencial de avançar aqui com a nossa solução. E a partir disso, a gente começa a fazer follow-ups, acompanhar a tomada de decisão dessa pessoa, apresentar a proposta para ela ali pelo WhatsApp, via telefone. E aí depois ela cai numa etapa de fechamento, que é onde estão os leads mais quentes. E quando essa pessoa entra na nossa base, a gente pode fazer novas vendas para ela, que são upsell, ou a gente pode fazer o downsell quando essa pessoa, no final aqui do processo, acaba por não tomar a decisão em cima da nossa oferta principal. Então, a gente vai fazer uma venda menor para ela, ou de alguma solução que se encaixe dentro do orçamento que ela tem, se for muito menor do que aquele que a gente está oferecendo. E a venda B2C, pessoal, é uma venda muito mais simples, tá? Aqui eu vou usar o termo simples e complexo, mas não tem nada de simples aqui quando a gente fala de venda em escala para pessoa física. Mas eu vou usar esses termos para facilitar. Por que é uma venda simples? Ela é geralmente feita de pessoa física para pessoa física, ou de empresa para pessoa física, tem um único tomador de decisão, tende a ser uma venda com um nível de personalização menor,
Então, às vezes, a oferta é a mesma para todo mundo, o ticket é o mesmo para todo mundo. Então, é uma venda que tende a ter um ciclo de vendas também mais curto, a tomada de decisão mais rápida, tá? Ela acontece mais rapidamente e geralmente é feita via WhatsApp ou via telefone. Já quando a gente entra na venda B2B, ela é uma venda mais complexa. Por quê? A gente pode ter vários tomadores de decisão. Então, vai ter o fundador da empresa, vai ter o jurídico, vai ter o financeiro, vai ter o marketing. Enfim, depende do perfil de cliente que vocês estão atendendo, mas sempre vai ter o tomador de decisão e influenciadores da tomada de decisão. Não influenciador que faz no TikTok, mas pessoas que estão ali como, às vezes, usuários do serviço de vocês, pessoas que vão influenciar diretamente na decisão de um decisor, tá? Além disso, é uma venda que a gente tem que agregar valor. Então, a gente geralmente faz em reunião, faz uma série de perguntas, entende um pouco mais do que a pessoa quer comprar para que a gente possa modelar uma solução personalizada para essa pessoa. O ticket médio pode variar também, então tem uma série de características que diferenciam uma venda para pessoa física de uma venda para pessoa jurídica. Quando a gente olha para o funil de vendas, ele também tem mais etapas, tá? E na venda B2B, a gente pode fazer, inclusive, a prospecção ativa. A gente pode ir atrás de pessoas que não conhecem a nossa solução para vender aqui a nossa solução. Não que isso não seja possível na venda B2C, mas quando a gente fala de venda em escala, é muito mais proveitoso tu fazer uma divulgação, fazer uma captação via marketing digital, porque tu consegue atingir mais pessoas e gerar uma base de contatos mais rapidamente quando a gente fala de venda para pessoa física. Mas da venda B2B, vamos pegar aqui um cenário de uma empresa que vende para indústrias que faturam acima de 100 milhões por ano. Aí tu vai ver a quantidade de decisores dessas indústrias que tem a nível Brasil, tem 5 mil pessoas de 250 milhões de brasileiros. Qual que é o caminho mais fácil para chegar nessa pessoa? É fazendo um conteúdo e esperando que esse conteúdo seja entregue pelo algoritmo nessa pessoa e ela tenha interesse em comprar? Ou usando uma ferramenta de Big Data, uma ferramenta de mapeamento, por exemplo, para aplicar filtros com base no teu perfil de cliente ideal para ir reto no LinkedIn, no e-mail, no telefone dessa pessoa? O canal mais rápido que a gente tem na captação de clientes na venda para empresas tende a ser a prospecção ativa. Mas, um cuidado aqui, não é porque um canal é mais proveitoso do que outro que a gente pode se dar o luxo de deixar de ter outros canais. Quando a gente fala de canais de aquisição, quanto mais canais de aquisição a gente tiver, melhor. Alguns vão ser melhores que outros em determinadas características. Por exemplo, quando a gente fala de patrocínio a eventos, né? Quando a gente tem uma grande empresa que vai lá e patrocina um evento, o investimento para patrocinar um evento é muito alto, mas tende a gerar um lead muito qualificado e um posicionamento de marca muito forte. Agora, se eu vou captar cliente de forma mais perene, com um custo mais baixo, e olhar para a previsibilidade, a prospecção ativa tende a ser o melhor canal aqui de prospecção nesse caso, tá? Então, na venda B2B, quando a gente vai aumentar o funil de vendas, a gente vai primeiro definir o perfil de cliente ideal, a gente vai ter um mapeamento constante de oportunidades para gerar listas, e a partir daí a gente vai realizar a prospecção. Tudo que vier através de marketing, através de evento, através de conteúdo, anúncio, vai cair já na etapa prospecção, que é quando a gente vai entrar em contato para conseguir uma resposta. Quando a gente conseguir uma resposta, vai para a etapa qualificação. Na etapa qualificação, a gente vê se de fato é relevante avançar com essa pessoa para a etapa de diagnóstico de necessidades, que é a reunião para mapear se de fato a empresa precisa daquilo que a gente entrega, entender quais são as necessidades. E a partir daí a gente vai apresentar uma proposta. E pode ser em uma reunião ou pode ser em 2 reuniões. Quando fazer em uma reunião, quando fazer em 2 reuniões, tá? O pessoal pergunta isso bastante. Eu recomendo fazer em uma reunião quando a oferta é a mesma para todo mundo, quando o ticket é o mesmo para todo mundo e quando o perfil de cliente não varia muito entre si. Agora, se a oferta mudar, dependendo das características do negócio, se o ticket mudar também, a complexidade do projeto também variar com base no caso que vai ser estudado, aí eu recomendo fazer em 2 reuniões, senão a solução vai parecer uma solução de prateleira quando não é aquilo que o cliente está valorizando. Ele quer que algo seja feito especificamente para ele, tá? E aí, por fim, a gente tem a etapa de fechamento, beleza? Quais são as taxas de conversão que eu acompanho aqui no funil de vendas B2B? Eu vejo a taxa de conversão de pessoas que colaboram para pessoas que responderam. Eu vejo a taxa de conversão das pessoas que responderam para quantas pessoas, de fato, eram qualificadas para ir para uma reunião. Eu vejo as pessoas que me responderam e eram qualificadas, quantas foram para a reunião. Dessas reuniões, quantas compareceram, e aqui eu tenho uma quebra, eu tenho um no-show. O que é um no-show? Eu marco uma reunião, a pessoa não aparece. Vamos supor que o meu no-show é 20%. E eu preciso de 10 reuniões para fazer 2 vendas, por exemplo, que é a minha meta aqui no cenário hipotético. Se eu marco 10 reuniões, eu tenho 20% de taxa de no-show, e eu entro no próximo mês, eu não posso agendar 10 reuniões. Minha meta não pode ser agendar 10 reuniões. Vai ter que ser pelo menos 13 reuniões, para que eu chegue ali
para que a minha chance de bater 10 reuniões acontecidas e qualificadas seja maior. Então, eu uso estatística aqui a meu favor. Mas não dá para a gente olhar para essas métricas de forma segura se a gente não tem um padrão, se a gente não tem previsibilidade. Alguém já viu esse gráfico aqui em algum lugar? Esse gráfico, pessoal, está num livro muito bom, na mentoria da Red Drive, excelente. Então, ela passou por um processo de aprendizado ali sobre vendas em algum lugar, através com essa empresa, a Red Drive. Esse gráfico, pessoal, se chama Vale da Morte dos Negócios. Qual que é o ciclo, geralmente, que uma empresa passa? Ela começa, dependendo do fundador, da fundadora, e ela cresce através de indicações, relacionamentos, da base de contatos mais próxima dessa pessoa, geralmente. Então, imagina ter uma árvore, né? A gente tem frutas que estão mais embaixo, então a gente começa através dela. E a receita da empresa começa a subir. Mas esse aqui é um canal que não é previsível a longo prazo. É difícil que a gente faça o dobro de networking, o triplo de networking de um ano para o outro. Então, o que acontece é que muitas empresas crescem baseadas em indicação e relacionamento, e os custos da empresa também tendem a crescer aqui. Então, o que acontece é que a empresa tende a ter mais previsibilidade de custos antes de ter previsibilidade de receita. E o que acontece é que quando a empresa esgota a sua base de contatos mais próxima e não tem canais de geração de demanda previsíveis, a receita oscila, e se o custo já está ali um pouco mais alavancado, a empresa pode vir a quebrar. Então, eu já sei que eu tenho que pagar 100 mil todo mês, por exemplo, mas eu faturo às vezes 200, às vezes 50, às vezes 20, às vezes 100. Então, é um momento muito delicado aqui para as empresas, quando elas estão tentando encontrar constância de geração de negócio e previsibilidade no seu dia a dia, quando já tem uma base de custos fixa na empresa. Beleza? E como é que a gente faz para consertar isso? A gente conserta isso, pessoal, através da previsibilidade. Como é que a gente faz para chegar na previsibilidade? O primeiro ponto é reduzir a variabilidade de ações no processo comercial. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu sou um vendedor e eu vou tocar minhas reuniões aqui no dia a dia. E aí eu mando muito bem no mês. Virou um mês, se eu não tenho um padrão a seguir, se eu não encontro aquilo que de fato deu certo no meu processo, eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou repetir as coisas que funcionaram. Por consequência, eu não tenho como garantir que a minha performance em cima de um cenário parecido, com um perfil de cliente similar e com um volume de vendas, um volume de oportunidade similar, vai gerar um resultado similar também. Então, em vendas, pessoal, a gente precisa sempre estar olhando para os padrões que estão funcionando. E tudo pode ser padronizado em vendas. Lembre do conceito de playbook, eu vou aprofundar e vou exemplificar isso para vocês na sequência. Então, registrar como as coisas são feitas em vendas, dependendo se é só vocês ou com alguém, é muito importante. Assim, a gente reduz a variabilidade de ações, a gente não fica somente no talento tentando fazer as coisas, e a gente olha para aquilo que funcionou, para que isso seja repetido outras vezes. Isso, inclusive, facilita muito inserir novas pessoas na empresa de vocês. Como é que a gente vai colocar alguém na empresa, a pessoa sentada do nosso lado, que nem uma sombra, aprender com a gente, daqui a pouco essa pessoa, daqui a 3, 4 meses, sai da empresa. Lá vamos nós de novo, tudo novamente, contratar uma pessoa, botar do nosso lado, treinar, entra no ouvido, sai pelo outro, e se essa pessoa sai da empresa, vocês perdem todo aquele conhecimento, tem que fazer tudo de novo. Então, reduzir a variabilidade de ações aqui é muito importante, tá? Na medida que a gente tem um padrão, o próximo passo é a gente olhar para mensurar os resultados. Lembra que eu estava trazendo para vocês as quebras do funil de vendas? Então, a gente tem taxas de conversão por etapa do funil. Vamos supor que para fazer 2 vendas eu preciso de 10 propostas. E para fazer 10 propostas, eu preciso que entrem 100 leads na minha base. Tá? Vou só encurtar aqui para fins de exemplo. Se para cada 2 vendas eu preciso gerar 100 leads, se eu tenho que fazer 4 vendas, eu vou ter que gerar 200 leads. Mas, se eu gero 200 leads iguais, aqui em teoria, né, ao mês passado, eu abordo essas pessoas de forma diferente, não posso esperar ter o mesmo resultado que eu tive no mês anterior. Então, o funil de vendas também é estatística. Quando vocês têm controle sobre esses números, você sabe exatamente quantos leads vocês têm que gerar, quantas abordagens têm que fazer, quantas reuniões precisam fazer com o pessoal, quantas propostas têm que apresentar para gerar o resultado financeiro de que vocês precisam no final de cada mês, trimestre ou ano. E aí fica muito mais fácil de fazer o planejamento da operação de vocês, planejamento de vendas da operação de vocês. Tendo padrões mensurar o resultado, depois é rotina de melhoria contínua. Onde que eu estou tendo mais perda do funil? O que eu estou fazendo nessas etapas? Quais são os pontos aqui que eu já validei que funcionam e pontos que eu preciso mexer que são relevantes aqui para melhorar o resultado? Então, a rotina de melhoria, ela precisa estar muito presente no dia a dia de vocês, porque o jogo nunca está ganho em marketing e vendas. Seja na geração de conteúdo, seja na abordagem do pessoal, seja na oferta,
Isso aqui tem que ser mudado constantemente, olhando sempre para dar o próximo passo de performance. Agora a gente vai entrar, pessoal, em cada uma das etapas do funil de vendas. Quando a gente olha para a entrada de leads no funil, ou quando a gente está abordando uma nova oportunidade, a gente está fazendo o que a gente chama de prospecção, que é entrar em contato. Então, ela tem como principal objetivo, e aqui eu vou usar mais a venda B2B como exemplo, encontrar uma resposta de alguém que tenha potencial de decisão na empresa com quem a gente está tentando conversar. É também o que o pessoal chama de outbound, né? O marketing outbound, marketing inbound. Então, o outbound é quando a gente vai atrás do lead. O inbound é quando o lead vem até nós, a gente aborda essa pessoa para fazer a qualificação e ver se vale a pena a gente avançar com ela no funil de vendas. Muitas vezes a gente gera demanda de forma passiva, então a pessoa vem até nós. Um erro muito comum que o pessoal comete é abordar somente uma vez. A gente vai falar também sobre fluxo de cadência aqui, até onde ir em tentativas de contato com clientes potencial. Lembra que eu comentei sobre a diferença entre captar cliente via marketing, cliente via prospecção ativa para uma empresa que vende para outras empresas? Então, na prospecção ativa, a gente tende a ter um menor custo de aquisição, porque não depende do custo de anúncio, não depende do algoritmo entregar. O preço que custa um profissional de vendas de um ano para o outro também não varia tanto a nível do salário. Então, é um canal muito controlável de geração de demanda. Gera a lista e tu vai realizar a abordagem dessas pessoas. Tá? Então, não varia muito aqui o quanto isso custa. E também denota melhor controle. Por quê? Vamos lá de novo. 100 leads, tive 20 respostas. De 20 respostas, tive 5 reuniões. Se eu executo o mesmo padrão com a mesma quantidade de leads, com leads similares, eu tendo a ter uma performance similar também. Então, aqui é um canal de aquisição, pessoal, que é muito produtivo e de custo mais baixo para as pessoas que estão começando também. Eu tenho clientes que já faturam 300, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, muitas vezes, que não tem prospecção ativa muito bem fundamentada também. E a gente ajuda o pessoal a implementar isso. Então, porque às vezes eles lidam muito mais com clientes que chegam até eles, que não são exatamente o perfil de cliente que eles precisam, ou que geram negócios no volume de faturamento, né, de relevância ali para o negócio, e a gente define um perfil de cliente que é, de fato, o tipo de negócio que a empresa quer vender, o tipo de empresa que eles querem negociar, para que a gente monte um processo de prospecção em cima disso e vá atrás desses clientes de forma muito cirúrgica. Quando a gente fala de prospecção também, os canais aqui vão ser muito relevantes. Eu vou entrar um pouquinho sobre canais aqui na sequência. Antes, só trazer para vocês mais alguns indicadores aqui sobre prospecção ativa, tá? Então, o que eu olho aqui, olhando para a prospecção? Quantos leads eu abordo? Quantas atividades o time realiza? Qual que é a minha taxa de resposta das pessoas que eu abordo? Quantos me interagem comigo? Quantos me respondem? Quantos leads qualificados, de fato, eu gerei? Quantos agendamentos eu fiz? No-shows? E também quantas reuniões foram realizadas. Isso aqui é um funil de vendas, agora numa visualização um pouco diferente, tá? Como que o pessoal geralmente olha para esse funil? A gente vai ter a etapa de lista, que é onde os leads vão entrar. Depois a gente vai ter a etapa prospecção, que é onde a gente está tentando contato com essas pessoas para que elas nos respondam. Tá? Aqui, vocês concordam comigo que tem uma sequência de atividades que precisa ser feita. Geralmente as empresas param aqui, elas criam padrões para uma etapa do funil somente, mas toda etapa do funil pode ser beneficiada, a performance pode aumentar se a gente tiver um padrão a ser seguido, se a gente ter ali um processo claro às pessoas do time comercial seguir. Então, geralmente, o pessoal tem uma cadência de prospecção única que não leva em consideração o tipo de lead, o segmento, o tamanho das empresas ou o perfil de cliente com quem a gente está conversando. Fala com todo mundo da mesma maneira. E aí não consegue ter a melhor taxa de resposta, porque parece que a gente está falando com todo mundo ao mesmo tempo. Quando a pessoa respondeu, também a forma como esse lead vai ser trabalhado, a forma como a gente vai se manter em contato com essas pessoas, também o pessoal faz de forma muito manual, muito artesanal. A confirmação também é assim, remarcação. Então, no geral, as empresas param aqui, tá? Elas têm somente uma cadência de prospecção. O que é esse negócio de fluxo de cadência, tá? É uma sequência ordenada de atividades com determinado objetivo dentro do funil de vendas. Então, para cada etapa do funil, a gente tem uma sequência de atividades, isso a gente chama de fluxo de cadência, tá? Quais são os canais mais indicados para entrar em contato com o cliente que a gente está conversando? Depende do segmento. Exemplo para vocês. Aqui, a gente trabalha com empresas tanto do mercado digital quanto do mercado corporativo. No mercado digital, é difícil que a gente encontre essas pessoas no LinkedIn, por exemplo. Geralmente, esse é um público que a gente vai abordar através do Instagram. E aí no Instagram, a gente tem uma rotina aqui de mapeamento de clientes em potencial. E eu peço para a pessoa aqui do meu time, a Manuela, entrar em contato, iniciar a cadência com 20 pessoas por dia. 20 pessoas por dia, 100 pessoas na semana, 400 pessoas no mês. E ela faz pelo menos 3 tentativas de contato com cada uma dessas pessoas através do Instagram, porque este é o principal canal para entrar em contato com essas pessoas.
Quando a gente vai para o B2B, quando a gente vai para empresa de serviço, tecnologia, indústria, que são os outros segmentos que a gente atua aqui, essas pessoas é difícil encontrá-las no Instagram. Elas olham muito mais para LinkedIn, e-mail e telefone para conversar com fornecedores. Então, a gente gera listas dessas pessoas com nome, LinkedIn, e-mail, cargo, empresa que elas estão trabalhando, o segmento da empresa. Então, a gente gera essa lista e nosso fluxo de cadência começa com uma conexão no LinkedIn, porque a gente precisa que essa pessoa ela aceite a nossa tentativa de conexão antes da gente mandar mensagens por lá. Então, a primeira coisa que a gente faz. A pessoa recebeu a tentativa de conexão no LinkedIn, a gente vai usar o canal que a gente tem, geralmente, que é o e-mail e o telefone para tentar contato com ela. Quando ela aceita a conexão no LinkedIn, ela vai para um fluxo que também tem mensagem no LinkedIn. E a gente faz aí em torno de 10 a 15 tentativas de contato com cada pessoa nesse fluxo mais voltado a empresas, né? Que a gente está prospectando empresas do mercado corporativo. Por que eu faço 3 abordagens somente no funil de vendas para empresa digital? Eu faço 10, 15 para pessoas do mercado corporativo. Porque no mercado de infoprodutos, eu tendo a ter uma resposta mais rápida do pessoal, eu tendo a ter uma interação muito mais rápida, o meu ciclo de vendas é mais curto aqui. Eu uso do meu perfil do Instagram também para abordar essas pessoas, então acaba que se eu for muito insistente, eu perco o que eu chamo de frame, assim, parece que eu estou insistindo demais. Agora, quando é meu time fazendo, a gente vai um pouco além na cadência de contato, porque a gente sabe que o mercado corporativo tende a demorar mais tempo para fechar com a gente. Então, o ciclo de vendas, que é outra métrica que a gente avalia bastante aqui, também é relevante para entender até que ponto ir nas tentativas com lead em cada etapa do funil de vendas. Por exemplo, se eu sei que o tempo médio de permanência de uma pessoa na etapa negociação para fechamento, em casos que eu ganho a negociação, é de 10 dias, em média, negócios que fecham comigo nessa etapa ficam 10 dias, tá? Faz sentido eu me manter em contato com essa pessoa e ser insistente em 21, 30 dias? Estatisticamente, não. Tem que avaliar caso a caso. Mas, no geral, via de regra, não vale a pena. Porque a gente sabe que os negócios que fecham ficam muito menos tempo naquela etapa. É sinal que tem alguma coisa que talvez a pessoa não tenha nos falado. Então, a duração do fluxo de cadência vai ao encontro também do ciclo de vendas de vocês. Outra métrica muito relevante de ser acompanhada. Isso aqui é como a gente olha hoje para fluxo de cadência aqui nesse LG. Então, cada etapa do funil tem padrões a ser seguidos, tem sequências de atividades a serem executadas. Então, na etapa em prospecção, a gente tem o fluxo conexão LinkedIn mais e-mail, que é isso que eu comentei com vocês, que tem a tentativa de conexão e os e-mails mais ligações. O sequência LinkedIn, quando a pessoa aceita a conexão no LinkedIn para a gente utilizar também deste canal. A gente tem o social selling, que é feito através do meu perfil, então eu gero conteúdo orgânico, tem tráfego pago, as pessoas interagem comigo ali. Então, tem as pessoas que começaram a me seguir, a gente aborda elas. Tem as pessoas que interagem nas minhas publicações, a gente aborda elas também. E tem as pessoas que a gente faz um outbound mesmo, que a gente chama de visita sincera. Quando a pessoa não me segue, eu não sigo ela, mas pode ser um perfil de cliente que a gente atende aqui também. Então, a gente vai para cima desse pessoal de forma específica. E tem o fluxo do olho mágico, tá? Tem uma ferramenta que a gente usa aqui, que é a HubSpot, e a gente consegue identificar as pessoas que estão abrindo nossos e-mails. E aí, na medida que a gente olha, quando a pessoa está abrindo nosso e-mail, a gente sabe que aquele é um lead que vale a pena a gente talvez insistir um pouco mais, é um lead que pode ser mais responsivo. Então, esse olho mágico é tipo assim, beleza, olhei no olho mágico de uma porta, vi ali que tem alguns clientes que, de fato, são clientes com potencial maior de fechar com a gente. Então, a gente insere desse fluxo para aumentar a proximidade. Quando a pessoa nos responde, ela pode responder N coisas diferentes. Pode pedir para chamar depois de um tempo, pedir um material, passar para outra pessoa, dizer que não é a pessoa ideal para conversar, levantar uma objeção, dizer que fechou com a concorrência. Para cada uma dessas possibilidades, eu tenho uma sequência de atividades já programada que o meu time executa, justamente para eles conseguirem aproveitar ao máximo cada um desses tipos de oportunidade e ter uma melhor conversão em reuniões agendadas. A pessoa agendou a reunião, a gente tem um fluxo específico para quando a pessoa está nesse intervalo entre eu falar com ela e ela agendar uma reunião aqui com a gente. Então, eu tenho que garantir que a reunião aconteça. Estudo de caso, aqui também. A gente tem um fluxo que a gente manda depoimentos, cases de sucesso. Então, a gente se mantém presente na rotina do cliente, justamente para que ele veja o que a gente já fez em situações similares. Para remarcação, a mesma coisa. Quando, eventualmente, a pessoa está falando com alguém do meu time, ela para de responder, tem um fluxo de follow-up cruzado. Então, vamos supor, tem um para aqui meu que é um pré-vendedor, uma pessoa que faz prospecção ativa. Aí, essa pessoa está falando com um potencial cliente muito bom, a pessoa para de responder ela. Ela passa o contato para outra pessoa aqui do time para tentar a abordagem de outra maneira e assumir a negociação dali em diante. Então, cada etapa do funil tem
atividades específicas, isso pode ser padronizado, isso faz com que vocês consigam gerenciar as taxas de conversão, e olhando as taxas de conversão, vocês vão saber o que está melhor funcionando e o que não está. Quando a gente quando a gente está perto, pessoal, de agendar uma reunião, né, então a gente prospectou, teve resposta, qualificou, beleza, entendi que de fato conseguiu ajudar essa empresa. A gente precisa agendar uma reunião. Quando a gente consegue essa resposta positiva, uma chave prática aqui para vocês, algo rápido de implementar, é você mandar 2 sugestões de agenda. Nunca perguntar que horas fica bom para ti fazer a call. Então, para ti ficar melhor tal dia, tal hora, ou tal dia para tal hora. Fica muito mais fácil da pessoa olhar na agenda e escolher, sem que ela tenha que pensar em toda a rotina dela para definir um horário com vocês. Conseguiu essa confirmação, pega o e-mail, manda convite na agenda, e aí a gente vai olhar para redução da possibilidade de no-show. Então, a gente vai confirmar que essa reunião aconteça. E aí é importante ressaltar que uma reunião não acontece por 3 principais motivos. A pessoa esquecer do compromisso que teve contigo, e isso é controlável, tá? A gente tem controle sobre isso, então a gente precisa mandar lembretes, tem que estar presente no dia a dia dela. O segundo motivo é a pessoa esquecer o motivo pelo qual a reunião é importante. Então, às vezes, o processo de prospecção ele não gerou valor suficiente para a pessoa priorizar estar lá com vocês. Isso também é controlável na medida que a gente agrega valor às tentativas de contato. Então, se eu marquei uma reunião com alguém, eu não fico abordando, perguntando, e aí, tá confirmado? E aí, só passando para lembrar? Vou estar te esperando tal dia, tal hora. Não. Confirmei a reunião. Beleza, marquei. Dia 2, vou mandar um estudo de caso, vou mandar ali um depoimento de alguém que tinha uma situação similar à do cliente e que a gente que a gente ajudou antes e o resultado que teve. Vou mandar um conteúdo novo do Instagram, um conteúdo que pode vir agregar essa pessoa, posso mandar aqui também. E aí, mais perto, posso novamente confirmar o horário, voltar para essa pauta, mas utilizar também desses pontos de contato para agregar valor, faz com que esse segundo caso não aconteça, que é a pessoa esquecer o motivo pelo qual a reunião é importante. E o terceiro motivo, que é o único que a gente não controla, é quando um imprevisto acontece. E aí, realmente, é o caso de buscar um reagendamento depois, se de fato for exatamente o motivo que fez a pessoa não estar com vocês. No show, então, ainda nesse tema, aqui tem um fluxo que eu geralmente recomendo a pessoa seguir. Então, no dia do interesse, agradece ali pela disponibilidade, manda um material para que a pessoa possa deixar se habituar sobre o que vocês fazem. Um conteúdo que seja aplicável a 3 dias antes da reunião. Um dia antes, manda um depoimento contextualizado de algo que a pessoa possa, inclusive, extrair ali para o negócio dela. No dia da reunião, um dia antes, inclusive, tá? Reforça o objetivo da call, envia o link e confirma novamente ali a presença da pessoa para evitar ter um buraco na agenda. A pessoa não agendou com você, a pessoa não compareceu, fluxo de reagendamentos. Então, durante 1 a 2 semanas, pelo menos 6 tentativas por diferentes canais para que a gente retome com essa pessoa. Se ela não responder, se ela não agendar novamente, aí, infelizmente, pode ser o caso dela não estar priorizando a interação com vocês, e aí vale mais a pena alocar energia em outro negócio. Muito importante, pessoal. Eu comentei algumas vezes aqui sobre o importante ter um playbook de vendas. Deixa eu exemplificar para vocês o que seria esse playbook, que bicho é esse. Lembra que eu comentei que tem que ser um material para uma criança de 8 anos conseguir executar atividades sem perder qualidade de execução? Esse aqui é o playbook de vendas da própria CLG. Aqui, a gente tem 57 páginas escritas no documento no Google sobre a nossa condução comercial. Isso vai em conta das políticas comerciais, perfil de cliente que a gente atende, tipo de empresa com que a gente não quer fechar, rotina. E aqui a gente entra no script da reunião. Então, a forma como a pessoa vai abrir a reunião está aqui documentada. A gente abre a reunião sempre da mesma forma para tomar controle da conversa, conseguir chegar nos objetivos que a gente precisa no ponto de contato. É muito prazer, sou Eduardo, sou fundador do Seu Cliente CLG. Queria alinhar um cronograma contigo para esse momento, para que a gente consiga aproveitar ele ao máximo. Primeiro, eu vou retomar alguns pontos que já estudei da tua empresa, depois eu gostaria de te ouvir, aprofundar no teu momento, entender o motivo que fez com que esse assunto referente à estruturação comercial se tornasse relevante nesse momento. Depois eu vou fazer mais algumas perguntas para entender mais do contexto da tua empresa, e eu vou apresentar aqui no final nosso método contextualizado de acordo com o teu negócio. Funciona assim? Funciona. Então, na medida que eu vi que dessa maneira eu conseguia tomar controle da conversa, deixar o lead confortável, mostrar para ele como a reunião ia seguir dali em diante, que eu ia conduzir ele, eu já deixei aqui no documento e hoje tem o Michael aqui no meu time que conduz 90% das reuniões que chegam aqui para a gente. Então é muito difícil a gente, inclusive, delegar funções sem que a gente tenha as coisas bem descritas no processo. Então o playbook, pessoal, consolida tudo que uma pessoa precisa para se basear e conseguir executar uma atividade dando menos trabalho para a gente enquanto gestores. Eu vou passar agora, passo a passo ali, das etapas de condução do processo comercial com vocês, quando a gente olha para essa lente de condução mesmo, de oportunidades, tá? De venda mesmo. Pontos que vocês podem ter no playbook de vocês, tá? E aí, só
que queria deixar claro que hoje, por mais que exista IA, vocês pedirem para IA construir um playbook de 30 páginas na empresa de vocês, assim, no seco, tende a não funcionar. Talvez o ideal, se vocês quiserem utilizar ferramentas assim, seja pedir para ela primeiro entrevistar vocês, e aí vai demandar esforço, vai demandar energia de vocês, para que ela tenha todo o contexto de que precisa para entregar o material de fato aplicável. Mas não adianta ter coisas no playbook que não representem a realidade ou que vão ser só para encher linguiça. Por isso o playbook tende a ser melhor feito a nível de qualidade e aplicável no dia a dia se literalmente o gestor sentar a bunda na cadeira e fazer essa construção. Escrever palavra por palavra das coisas. Claro que não precisa esperar ter um playbook de 50 páginas para colocar isso para rodar. O playbook inicialmente tinha uma página, que era mensagem 1, 2, 3, 4 e 5, perguntas frequentes. E aí cada dúvida nova que surgia do profissional que estava fazendo prospecção aqui no meu time, eu ia lá e registrava no playbook, porque eu não gosto de trabalhar dobrado, eu também gostaria que ele não tivesse as mesmas dúvidas novamente. Então o material tem que ser sempre muito atualizado, a gente é muito chato com isso aqui também. Então colocar políticas comerciais, descrições das ferramentas que o time vai utilizar, a sugestão de rotina para o pessoal conseguir se organizar, as cadências que vão ser utilizadas aqui quando a gente fala de pré-vendas, o passo a passo do processo comercial, casos de sucesso, então, diferentes perfis de cliente, o que vocês fizeram e que teve sucesso em casos similares, como fazer qualificação, quais são as red flags, pessoas ou empresas que vocês não querem fechar. Por exemplo, aqui eu não atendo quem trabalha com casa de aposta. Não trabalho com casa de aposta aqui, eu acho que isso prejudica a vida das pessoas. Então, é um tipo de negócio que o meu time está vetado a seguir adiante aqui no nosso processo de venda. Se eles identificam, eles nem passam adiante e recusam ali elegantemente. Então, quanto melhor for a qualidade de informação do playbook, quanto mais rico ele for de informação, menos trabalho vocês vão ter também como gestores para gerenciar o time de vocês e mais vocês vão acertar no dia a dia também. Não vão depender de ter acordado bem ou mal, estarem motivados ou não para fazer aquilo que precisa ser feito e ter uma boa performance na condução comercial. Meu sócio, inclusive, diz que em gestão, se tu falou e não escreveu, então tu não falou. Então aqui é de uma empresa que escreve muito. Sempre que a gente faz um combinado com o time, a gente registra, manda no grupo, pede para o pessoal confirmar também o recebimento, né, fazer o commit, que a gente chama de se comprometer com aquilo que a gente combinou. Se surgiu alguma coisa em reunião ou numa condução que não estava documentada, a gente percebe que está gerando dúvidas, a gente vai lá, incrementa o material também. Então todas as áreas aqui na empresa tem documentação e todo mundo se baseia nelas para fazer com que as coisas funcionem. E aí, quando alguém está prestes a sair também, quando a gente vai ter, quando alguém tem um imprevisto, a gente consegue pegar de onde a pessoa parou e a gente consegue treinar as pessoas muito mais rapidamente aqui nessa LG também. Muito bem. Com esse conceito de playbook melhor estruturado aqui para vocês, eu vou entrar agora sobre a condução da própria reunião de diagnóstico de necessidades, que é esse momento que a gente vai olhar mais a fundo para o cliente em potencial, e entender o que essa pessoa quer comprar, quais são as necessidades que ela tem. Boa parte da venda está aqui. Vocês confirmaram para mim no chat, vocês estavam bem alinhados em relação a isso, que vende mais, vende melhor quem pergunta melhor também. As pessoas compram pelos motivos delas, a gente precisa entender quais são esses motivos aqui. Então, fazer as perguntas aqui é essencial. Mas, se a gente não tem um bom alinhamento de expectativas e não toma controle da conversa no início da reunião, é muito difícil que a gente consiga fazer todas as perguntas de que a gente precisa para montar o caso e fazer uma proposta que se encaixe de fato naquilo que a pessoa precisa. Como que a gente faz para rodar um diagnóstico sem parecer uma entrevista? É através de paráfrases. O que seria paráfrases? É a gente explicar para a pessoa com as nossas palavras aquilo que ela disse. Então, gosto de fazer 2, 3 perguntas e eu não, peraí, só para ver se eu entendi aqui. Então, hoje o teu negócio atua em tal e tal segmento, você tem tal perfil de empresa, o ticket médio de vocês é tal, você gera uma demanda através de X canais. Você entende bem até aqui? Boa, perfeito. Me fala mais sobre determinada coisa. Então, eu vou quebrando aqui a condução, fazendo algumas pausas com paráfrases, justamente para que a pessoa não tenha essa impressão de que eu estou fazendo uma entrevista com ela. Então, facilita muito a interação fazer dessa maneira. Quais são as etapas dessa reunião? Primeiro eu faço a abertura e tomo controle da conversa. Depois eu retomo o contexto que eu já estudei sobre a empresa, para não parecer um perdido na reunião e não fazer perguntas básicas e conseguir evoluir na conversa de forma mais aprofundada. Faço perguntas sobre o modelo de negócio, então são mais perguntas situacionais, perguntas que servem para que eu consiga, de fato, entender com que tipo de empresa, que tipo de pessoa eu estou conversando. Mas esse tipo de pergunta de modelo de negócio, pergunta de situação do spin selling, não agregam valor à venda. Elas são perguntas que são feitas muito mais para que vocês consigam entender as características e menos as dores e necessidades da pessoa com quem vocês estão conversando. Feito isso, eu entro aí sim no mapeamento de necessidades, aprofundo
na etapa de problema e implico os problemas. E aí, por fim, eu entro na explicação do método e faço um checklist obrigatório. Tem coisas que eu sempre preciso dizer aqui nessa reunião para garantir que eu tenho todos os decisores presentes na próxima conversa, entender para quando a pessoa está considerando ali a solução também. Tem uma forma aqui de fechar a conversa que eu vou mostrar para vocês na sequência. E claro, não é no básico, tá? Então, como vocês estão vestidos, cabelo, câmera, áudio, iluminação, isso tem que estar também muito bem alinhado, porque a pessoa vai avaliar vocês desde o primeiro momento, quando entrar numa reunião que pode vir a ser ali uma venda. Aqui a abertura, como eu contei com vocês, isso também é um padrão, eu mostrei aqui alguns minutos. Fiz a abertura, vou retomar o contexto, né? Então, vou mostrar que eu fiz o dever de casa. Então, eu vi que vocês atuam em tal segmento, tem tais produtos, atendem tal perfil de cliente. O que levou vocês a aceitar esse convite que a gente está conversando hoje? Ou qual que é o teu objetivo na tua empresa hoje? Como é que isso tem relação com o que a gente faz aqui? Como é que isso tem relação com a exploração do processo de vendas? Então, uma pergunta mais de abertura. Depois eu entro aqui em perguntas sobre o modelo de negócio, perguntas mais de situação, elas agregam pouco valor, mas eu preciso mapear isso sempre, porque é relevante até para que eu consiga construir a proposta e entender o modelo de negócio da pessoa. Despertar de necessidades. Então, aqui eu começo a aprofundar muito mais no que pode vir a ser uma dor para os clientes que a gente atende. Tá? Eu vou começar pelo B2B aqui, pessoal, depois eu vou fazer um paralelo com o B2C também. Tá? Que é onde a gente tem a maior parte dos cases aqui nesse LG também. Então, a gente entra numa etapa de despertar de necessidades. Aqui, eu recomendo muito que quem vende de forma consultiva, quem vende serviço, vende coisas de alto valor agregado, leia o livro Spin Selling, tá? Eu vou deixar aqui no chat, porque assim vocês vão conseguir, Spin Selling, é onde vocês vão conseguir também aprofundar nesse tema e conseguir construir as perguntas para o negócio de vocês também. Método contextualizado, é quando a gente pega tudo que a gente aprendeu sobre o negócio da pessoa até então, e aí a gente explica a nossa solução de uma forma personalizada para aquela pessoa. E aí, ao final, a gente vai ter uma confirmação se a gente está no caminho certo, perguntando se é isso que a pessoa está precisando hoje, se é isso que ela quer comprar também. Então, a gente retoma todas as informações. Ao final da conversa, pessoal, eu gosto de fazer é como se fosse uma validação de uma tese. Então, beleza, só para ver se eu entendi. Retomo todo o contexto, trago o que pode ser uma hipótese de solução para essa pessoa. E eu pergunto, é isso que tu precisa hoje? É isso que tu acredita que vai resolver teu problema XPTO? E é meu objetivo aqui obter uma confirmação da pessoa daquilo que eu entendi sobre o negócio dela. E a partir daí eu tenho um caminho mais aberto para partir para a apresentação de uma proposta. Se eu for fazer essa condução em 2 reuniões, eu preciso seguir esse checklist aqui. Então, qual é a data que a pessoa precise que comece a gerar resultados? As pessoas que vão decidir além dela, referente à solução, os setores que a decisão vai passar, para que eu entenda também quanto tempo esse negócio vai demorar para fechar com a gente. E aí, se eu não estiver conversando com o decisor, mostrar que eu só topo seguir a próxima conversa se o decisor estiver junto, senão vai ser perda de tempo para mim e para ela. Então, quando o decisor não está junto, é muito difícil que a conversa avance, vai virar um telefone sem fio e dificilmente a pessoa vai conseguir explicar tão bem quanto vocês. Tá? Então, esse material que eu vou mandar para vocês tem também aqui um contorno para esse tipo de objeção de não, é comigo mesmo, o sócio aqui não vai poder comparecer. Então, eu digo o seguinte, olha, vou ser bem franco contigo, 90% dos casos que a gente apresenta a proposta, sem que todos os decisores estejam presentes, a gente não avança com o projeto. É normal que eles tenham dúvidas diferentes, que algumas coisas você mesmo não consiga explicar para ele na mesma qualidade. Então, para facilitar, vocês vão ter que justamente encontrar um momento para falar sobre esse assunto, só que eu não vou estar lá para conversar com vocês sobre isso. Então, como é que seria a melhor forma de envolver essa pessoa? Então, eu bato aqui um pouco mais nessa tecla, porque a gente percebe que, de fato, a conversa tem um potencial muito menor de avançar se o decisor não estiver presente. E aí, sempre sair da reunião com próximo ponto de contato agendado. Pergunto, tá com a agenda aberta aí? Então, se a pessoa não tiver com a agenda aberta, ela já abre. Se tiver outra pessoa envolvida, já pergunto se tem ali acesso à agenda do decisor. E aí, passo 2 opções. Se, eventualmente, a pessoa não tiver essa confirmação de agenda de outra pessoa, a gente já deixa pré-agendado e confirma a agenda no mesmo dia. Então, é bem importante que a gente já saia da reunião com a próxima reunião agendada, senão vai para o WhatsApp e aí o caminho para conseguir buscar essa pessoa é muito menor, tá? É muito mais difícil. Tá? Por que eu trouxe essa porta fechada? Tá? Porque venda é muito sobre fechar as portas uma de cada vez. Tá? Venda é muito metodologia, a gente precisa ir construindo a venda passo a passo aqui. E aí, na proposta comercial, isso se faz ainda mais necessário. Tá? Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, eu vou mostrar como que funciona a apresentação de proposta aqui nesse LG. Ela segue essas etapas, retomada de desafios, retomada de objetivos, reforço de autoridade, escopo, entregáveis,
a disponibilidade necessária e o investimento. Sempre segue essas etapas. Essa parte aqui de retomada de desafios e objetivos, eu tenho feito um pouco diferente do que eu vou mostrar para vocês agora, porque eu tenho, de fato, construído um documento, uma tese do projeto de 3 páginas e mandado anteriormente para o cliente ter muito claro ali o motivo pelo qual não fazer o projeto seria muito arriscado para o negócio dele. Mas uma forma mais simples de fazer é dessa maneira aqui. Ó. Esse material aqui eu posso compartilhar com vocês, que é o modelo de proposta, tá? Então a gente começa aqui com um logo, depois eu entro na retomada dos desafios, e aí eu pego tudo que eu conversei com a pessoa inicialmente, coloco aqui e peço uma confirmação. Fulano, deixei passar alguma coisa? É realmente esses os desafios que o teu negócio precisa resolver? Sim, é isso mesmo. Fechei a primeira porta. Então a pessoa validou que eu entendi os desafios da empresa dela. Alinho os objetivos, passo cada um deles. Fulano, é para esse caminho que o teu negócio está sendo direcionado? Esses são os objetivos estratégicos do teu negócio hoje que tem relação com a tua máquina de vendas? Sim, é isso mesmo. Beleza, então eu fechei a segunda porta aqui. Depois eu entro em reforço de autoridade. Mostro todas as empresas que a gente já trabalhou em segmentos similares, então eu aprofundo aqui em alguns cases para reforçar essa autoridade, deixar a pessoa mais aberta para o que eu vou trazer na sequência, que é a solução, de fato, que a gente oferece aqui. Explico a metodologia, a duração da consultoria, quantos encontros a gente vai ter, explico um pouco sobre o nosso time também, então quais são as pessoas que vão se envolver no projeto. Aqui eu faço uma antecipação de objeção também. Então, uma objeção muito comum é, não vou ter tempo para executar, não vou ter tempo para acompanhar a consultoria. Porque como a gente faz muitos entregáveis, como a gente tem aqui um escopo bastante aprofundado, às vezes a pessoa fica com receio dentro de várias outras responsabilidades que ela tem sobre quanto tempo vai demandar dela, do time dela, ela pode escantear o projeto em função disso. Então, aqui eu já alinho quanto tempo vai demandar do time dela e peço uma confirmação. Fulano, essa é uma disponibilidade adequada para ti? Sim, isso é adequado, que a gente consegue encaixar. Beleza, isso é uma objeção que tende a aparecer muito pouco aqui, porque eu antecipo essa objeção. Alinho o cronograma do projeto, e aí, depois que eu explico de fato como o projeto funciona, eu faço uma calibragem. Então, o que seria uma calibragem? Seria o seguinte, Fulano, como é que tu enxerga esse escopo sendo aplicado à tua realidade? Primeira pergunta. Como que tu imagina que esse escopo resolve os problemas que eu trouxe para ti inicialmente, que a gente validou que a tua empresa tem hoje? Tirando o fator preço, tu fecharia com a gente esse escopo aqui? Então, aqui eu quero estressar ao máximo, pessoal, o escopo do projeto, para que quando chegar no investimento, eu tenha um caminho aberto para somente negociar valores, e não sobre o escopo, o que a gente vai entregar. Então, aqui eu quero fazer a pessoa trazer uma confirmação para mim de que aquilo que eu entendi do negócio dela e o escopo do projeto, de fato, é aquilo que ela quer comprar, de fato, é aquilo que resolve o problema dela. Com isso feito, eu entro na etapa de explicar aqui investimento, explico como funciona o investimento aqui na consultoria. E aí, depois disso, a gente entra em quebra de objeção, é quando a gente vai entrar em etapa de negociação aqui também. Então, sempre a gente segue essas etapas na apresentação da nossa proposta. O Michael, aqui do meu time, que é o executivo, ele também segue o mesmo passo a passo. E se eu não tivesse um padrão a ser seguido, muito dificilmente eu ia conseguir delegar essa função e a minha agenda, enquanto gestor, ainda ia estar muito presa na venda. Então, geralmente, o empresário que não consegue delegar a venda ou colocar uma pessoa que venda tão bem quanto ele ou quanto ela ali à frente da operação, é porque não tem padrão, não tem ritual de gestão, não acompanha o que é feito e acaba patinando e não conseguindo evoluir a operação ao longo do tempo. Tá? Então, até para apresentar a proposta, a gente tem isso documentado e a gente tem um material com passo a passo ao que a pessoa precisa seguir também. Etapa de fechamento, tá? Eu não aprofundei ali na proposta porque eu tinha aqui para trazer para vocês. Isso aqui é um checklist que eu montei para uma empresa de contabilidade uma vez. Apresentei o preço. Beleza? Não, me manda esse material? Não, eu te mando sim, mas só para entender aqui. Se fosse colocar de 0 a 5, qual que é a chance da gente fechar esse projeto? Só não pode ser 3 em cima do muro. Ainda brinco com a pessoa. Geralmente ela vai falar um 4. Beleza, e o que falta para esse número chegar a um 5? E aí eu entendo qual é a real objeção. Se eu entendi qual é a real objeção, eu vou trabalhar o contorno dela, vou buscar uma confirmação com a pessoa, e aí vou perguntar para a pessoa, beleza, e agora, o que falta para a gente fechar? Pessoal, a maioria dos casos vai ser questão de investimento, tá? Quando aparece a objeção, aqui o grande lance é a gente isolar a objeção. Então, no caso de investimento se o investimento não fosse um problema, teria alguma outra coisa que impediria a gente de avançar com o projeto? Então, eu quero entender se de fato é aquilo, né? Se é de fato o investimento que está fazendo com que seja travado, e aí a pessoa, eventualmente vai trazer, não, é realmente isso que está impedindo a gente de fechar. Primeira coisa que a gente faz é fazer com que a pessoa entenda o custo da inação, então quanto dinheiro ela está deixando de ganhar, ou quanto de resultado ela está deixando de fazer em função de não aderir à solução. E aí eu bato muito nessa tecla com o pessoal, que é parar de olhar tanto para a parcela, olhar tanto para o preço do projeto,
e olhar muito mais para o quanto isso pode retornar no melhor caso e mostrar que, no pior dos cenários, no mínimo, o investimento vai se pagar também, que não é um investimento de todo arriscado. Então, muito antes de eu dar um desconto, ou entrar em negociação aqui de forma de pagamento, eu agrego mais valor à solução, mostrando que a pessoa está deixando de ganhar, ou, enfim, todo o custo de oportunidade que ela vai ter para não aderir à solução, beleza? Então, esse é um checklist de fechamento aqui que vocês podem utilizar também na operação de vocês. Passamos aqui por cada uma das etapas do processo de vendas B2B. Só vou comentar um pouquinho do B2C, que o pessoal pediu ali no chat também. Depois eu vou entrar em etapas de recrutamento e seleção e também sobre metodologia e gestão, tá? Pessoal, na venda B2C, deixa eu botar ali naquele slide com o funil para fazer algum paralelo para vocês, tá? Todos os conceitos que eu trouxe para vocês agora nos últimos 20 minutos, eles se aplicam aqui também. A diferença é que não tem essas etapas de reunião. Então, a pessoa vai cair no WhatsApp, vocês vão abordar essa pessoa, tem que conseguir uma resposta dela. Dessa resposta, a gente vai fazer perguntas de qualificação e puxar ali para fazer o fechamento. Tá? Então, tem inclusive uma metodologia muito legal para vocês estudarem, que é o método DEF, que é descoberta, encantamento e fechamento. Tá? Eu vou deixar o perfil do Neto Simões aqui para vocês. É um cara muito bom assim de condução de venda B2C. Neto Simões atua bastante no mercado de educação, mas os conceitos também se aplicam para e-commerce, ele aplica para clínica também, é bem bacana acompanhar o conteúdo dele sobre isso também. Aqui nesse LG, quando a gente fala de venda para pessoa física, a gente tem bastante empresas de infoprodutos. Infoproduto e e-commerce aqui tende a ser muito similar, tá? Então, a gente vai ter abandono de carrinho, cartão recusado e Pix expirado como principais oportunidades de venda. Depois a gente tem as listas segmentadas com base em engajamento. A gente tem upsell, downsell, cross-sell, renovação. Então, para cada tipo dessas oportunidades, vocês precisam ter um melhor formato de abordagem, qualificação e apresentação da proposta também. Agora, as ferramentas são utilizadas, são diferentes, o ciclo é diferente, né? A gente está vendendo para a pessoa física também. A gente de turismo, por exemplo, aqui o conceito é muito similar, tá? Então, como vocês hoje são clientes da Waceler, hoje você já conta com uma excelente ferramenta para fazer essa gestão das oportunidades. E aí, o grande lance está em vocês olharem para o volume de leads que vocês estão gerando, quanto tempo vocês estão levando para entrar em contato com essas pessoas. Isso aqui é muito relevante, tá? Muita gente perde venda na bobeira em função de não entrar rápido em contato com as pessoas que estão ali. Para as pessoas que não responderem, rodar a cadência para, de fato, elas interagirem com vocês, tá? Isso é super relevante. E, eventualmente, trabalhar disparos segmentados para a base em campanhas. Então, tem um cronograma de ações ao longo do ano para que vocês tenham picos de venda promocionais ou fazendo com que as pessoas levantem a mão para comprar de vocês também. Os conceitos aqui são os mesmos. O que vai mudar, geralmente, é o perfil de cliente, vai mudar a abordagem que vai ser feita e como essa condução vai ser realizada. Mas aqui eu foquei bastante em trazer para vocês quais são os pilares que a gente usa para, de fato, montar a máquina de vendas. E aí, acho que se fosse deixar somente uma coisa aqui para vocês hoje, seria justamente olhar para essa questão da previsibilidade. Encontrar os padrões, começar a olhar para as métricas e trabalhar a rotina de melhoria contínua para garantir que a operação evolua ao longo do tempo também. Então, não ir somente no volume, mas também na qualidade da condução. Essas são as duas principais alavancas que a gente tem nas operações comerciais. E aí, como é que a gente faz para que isso seja executado no dia a dia? É através de rituais de gestão. Rituais de gestão. Então, não adianta ter somente gente boa na linha de frente, não adianta ter somente processo comercial, a gente tem que garantir que o processo seja executado. Então, aqui tem 6 pontos que eu vou aprofundar com vocês agora, sobre como é que a gente faz a gestão de times comerciais aqui. Primeiro ponto, pessoal, ritual de gestão. Pontos de contato com o time comercial, com diferentes objetivos e durações no dia a dia. Então, o primeiro deles é a reunião diária. Ter 30 minutos de reunião todo dia no início do dia com o time faz com que vocês consigam olhar para o que foi feito no dia anterior, o que está programado para o dia e também sanar as dúvidas do pessoal. É um excelente momento também para fazer o desdobramento da meta. Isso muda o jogo das operações. É algo simples de fazer, contando que vocês tenham as métricas do dia a dia. O que seria o desdobramento da meta? Vamos supor que, vamos lá, a gente está no mês que tem 30 dias e a gente precisa fazer 30 vendas. Naturalmente, no dia 15, a gente teria que ter 15 vendas. Se a gente está com 15 vendas no dia 15, a gente tem que fazer uma venda por dia até o final do mês. Agora, se eu estou no dia 15 do 10 e eu não fiz 15, mas fiz 10 vendas, eu vou ter que fazer 20 vendas dividido por 15 aqui. Ela tem que fazer 1,25, 1,33. 33 vendas por dia, não mais uma venda por dia, entende? Então, quando a gente tem a daily com o time, a gente olha sempre para esse desdobramento para que a gente veja se a gente está no mesmo ritmo de que a gente precisa em relação aos números da operação. Então, se eu sei que eu preciso de 100 leads ao longo de um mês, eu estou no dia 15, eu tenho que ter 50 leads no dia 15. Agora, se eu tenho menos que isso,
o volume de demanda que eu tenho que gerar nos próximos dias vai ter que ser maior. Então, vou ter que fazer mais conteúdo, vou ter que fazer mais chamada para ação, às vezes vou ter que investir mais em tráfego, vou ter que retomar com a base. Então, a daily é justamente para que vocês vejam se esse ritmo está correto, para que vocês não tenham uma surpresa lá no dia 23 do mês, de que não estão conseguindo atingir a meta, e que vocês consigam também fazer um ciclo de aprendizado mais curto com o time comercial de vocês. Na reunião semanal, é a mesma coisa da daily, só que a gente vai olhar para a semana. É um volume maior de dados, de informação, consolidar aquilo que foi feito e olhar para as prioridades da semana seguinte. E é importante também que seja feita a reunião individual com o time de vendas, justamente para tratar de assuntos mais pessoais e olhar para a performance individual dos membros. Segundo ritual muito importante, fazer as dinâmicas com o time. Então, analisar a ligação, analisar a conversa de WhatsApp, analisar a reunião. Então, olhar para o que o time está colocando em prática. Por quê? Quando a gente olha para o que o time está fazendo em prática, a gente tem um playbook, a gente tem um padrão a ser seguido, a gente tem um gabarito que serve para que a gente cobre aquilo que foi escrito e que vocês disseram que precisa ser feito. Então, nessas dinâmicas, talvez seja a principal alavanca de venda que a gente tem, que é olhar para o que o time de vendas está fazendo no dia a dia e olhar para a correção de rota, usando como exemplo as pessoas que estão mandando melhor, mas olhando para as pessoas que não estão performando também e garantir que elas sigam o padrão daquelas pessoas que estão performando melhor. Então, aqui eu tenho pelo menos 2 horas de reunião com o closer do meu time, que é quem conduz as reuniões de venda por semana, justamente para fazer simulação de venda. Então, a gente estabelece alguns casos e eu vou vendo como ele performa, assim como eu vejo gravações das reuniões dele também. No caso do pessoal que trabalha no B2C, que vende bastante através de WhatsApp, a gente vai olhar para as conversas. Eu me reúno com o time, compartilho tela e vou olhando conversa por conversa do pessoal para passar feedback. Peço para a pessoa fazer uma autoanálise, peço para as pessoas do time também avaliarem o que elas estão fazendo. Então, esse é o momento que eu vou estar com o Accelera aberto, por exemplo, vou estar com o Playbook aberto, vou estar com o time em reunião e eu vou passando feedback com base nos casos que a gente está usando como exemplo também. Para ligação, a mesma coisa. Então, eu escuto ligação, discuto casos com o pessoal. Então, esses momentos são bem relevantes para que o time melhore a cada semana. Tá? E aqui, acho que o principal insight é, quando fizerem isso, elencar poucas coisas que o pessoal precisa mudar para a semana seguinte. Então, eu digo, ó, pessoal, beleza, hoje a gente trabalhou com controle de objeção de preço. Me traga um minuto exato de 3 reuniões na semana que vem que vocês contornaram a sua objeção exatamente da forma como eu passei para vocês. Então, eu vou bem específico, pedindo para o pessoal olhar para poucas coisas de cada vez, poucos feedbacks de cada vez, porque não adianta, o pessoal não consegue mudar completamente a forma como é feita as coisas de uma semana para outra. Plano de metas, remuneração, comissionamento e rotina. Então, é importante que o pessoal do time comercial também saiba exatamente como deve ser a jornada deles na empresa, o que eles precisam fazer em nível de resultado para conseguir crescer na empresa, ganhar mais e contribuir mais com os objetivos estratégicos do negócio. Então, muitas pessoas saem das empresas de que trabalham, não necessariamente por não gostar do que fazem, mas porque o próximo passo não está claro para eles, né? Às vezes acham que bateram num teto, não tem esse próximo passo. Então, olhar para os colaboradores e ter uma metodologia de rampeamento, de crescimento deles na empresa, também é essencial aqui. Processo padrão de onboarding e rampeamento de colaboradores. Então, quando uma pessoa nova entra aqui na empresa, eu levo 1 hora para fazer um onboarding de qualquer uma delas. Por quê? Aqui o onboarding tem 4 etapas. Entendimento da empresa, da nossa solução, entendimento do processo comercial. E a 4ª etapa, a pessoa me ensina aquilo que ela aprendeu. Então, ela tem que montar um material, um PPT, um mapa mental. Pode escrever um papiro com carvão, se quiser. Mas ela precisa registrar aquilo que ela aprendeu e me dar uma aula sobre o que ela aprendeu, para que eu veja se, de fato, ela consolidou os conhecimentos de que precisava. Como assim eu levo 1 hora para fazer isso? Eu gravei os vídeos, eu registrei as informações, eu compilei os links importantes. Então, quando a pessoa entra, eu mando um e-mail para ela com tudo que ela precisa aprender ao longo de uma semana, com os prazos de cada etapa, alinho que todo final do dia ela tem que me explicar o quanto ela avançou no conteúdo e quais são as dúvidas para não deixar acumular. E no primeiro dia eu já marco essa agenda com ela, uma semana depois, para que ela me apresente aquilo que ela aprendeu e ela está consciente disso desde o primeiro momento. Então a pessoa vai aprender ali sozinha com base nos materiais que eu compilei. E aí ela sabe que vai me apresentar, então ela não vai poder assistir que nem Netflix as coisas que eu passei para ela. Ela vai ter que de fato se dedicar para aprender o assunto. Treinamento constante da equipe. Uma dinâmica muito legal que a gente faz aqui é a Kumbuka. O que é a Kumbuka? A gente elenca um assunto que o pessoal precisa aprender. Vamos supor, vamos aprender sobre controle de objeção. Aí tem um livro que chama Quebrando Objeções ou Controlando Objeções do Jeb Blount. Mandei o livro para casa do pessoal e digo, pessoal, a gente vai ter um ponto de contato a cada 15 dias para falar sobre esse livro. O primeiro objetivo é que vocês leiam da página 1 até a página 50 nas próximas 2 semanas e montem um resumo. A gente vai entrar em reunião, eu vou sortear uma pessoa, que vai ser a primeira pessoa a compartilhar o seu resumo. Se essa pessoa não apresentar o resumo, se ela não tiver feito, a reunião termina ali.
Então, ninguém quer passar vergonha, todo mundo faz. E aí, é importante que todo mundo ali vai evoluindo em conjunto em relação a determinado assunto para que a gente tenha um momento mais produtivo. E o sexto ponto é o controle de indicadores, performance e desdobramento. Então, esse exercício que eu fiz no chat aqui com vocês, né, usando o dia 15 ali como exemplo, ele é muito importante para que vocês vejam se estão no ritmo correto na operação e não tem nenhuma correria no final do mês referente ao volume de atividades, referente à conversão, referente ao volume de leads entrando. Então, o desdobramento da meta eleva demais o quanto vocês vão ser constantes no atingimento de resultado de vocês. Pessoal, passamos aqui pelo funil de vendas, entrei passo a passo aqui das etapas do funil, trouxe alguns conceitos para vocês aplicarem no dia a dia também. Terminamos aqui agora falando de metodologia de gestão. Eu tenho até meio de meia, e eu queria aproveitar que a gente está aqui ainda entre 100 pessoas aproximadamente, para sanar dúvidas de vocês. O que ficou presente, principais aprendizados, coisas que vocês gostariam de ajuda eventualmente para reproduzir a operação de vocês. Então, separei esse momento para que vocês possam trazer esses questionamentos, fazer uma espécie de mentoria em grupo aqui, para que eu consiga também ajudar vocês em situações pontuais, específicas, que talvez eu não tenha citado aqui. Então, manda no chat aqui, por gentileza, qual que está sendo a principal dificuldade hoje de vocês em relação à operação comercial. A Adriane já trouxe sobre construir um comercial nesse estilo para serviços jurídicos. O grande lance é a OAB. A OAB ela é um pouco, restrita, né, em relação à prospecção. Então, os principais casos de sucesso que eu vi no meio jurídico vão mais ao encontro da geração de conteúdo, para a criação de audiência e gerar levantadas de mão, ao invés de ir atrás do cliente proativamente. Mas existem serviços jurídicos, vejo bastante do tributário o pessoal fazer isso, construir a tributária, que o pessoal já é um pouco mais ativo em relação à aquisição de clientes. Dependendo do caráter do teu serviço, pode ser que isso seja permitido, mas se a OAB travar, aí vai muito mais ao encontro de geração de conteúdo para gerar audiência, pessoas que gostam do teu serviço, que vão gerar a levantada de mão também. Dificuldade em implementar na agência de turismo focadas em passeios. Dificuldade em qual etapa? Não consegue gerar volume, tu não consegue converter o pessoal. Em qual etapa do funil está a tua principal dificuldade? Minha dúvida é sobre remuneração e comissão da equipe. De qual função? Tenho construtora com foco na minha casa, minha vida. Me fala aqui, sonhar soluções, depois me diz teu nome, por gentileza. Remuneração e comissão da equipe, como fazer? Tá? Preciso entender qual que é o papel do pessoal. Eles fazem só prospecção, conduzem todas as etapas do processo. Fala aqui, por gentileza. Já que na conversão, tem que entender quais são os principais motivos de perda. Então, sempre que a gente dá perdido em alguma oportunidade aqui, o que acontece é que a pessoa pode achar caro, pode dizer que não é prioridade, pode dizer que ela pode parar de responder. Então, quando eu vejo dificuldade de converter a demanda, a primeira coisa que eu vejo é o motivo pelo qual as pessoas não estão comprando. Se a gente não tem controle sobre isso, fica difícil atuar de forma específica. Hoje, tu tem controle sobre os teus motivos de perda? É uma métrica que tu olha no dia a dia? Sim. Me fala aí, quais são os 3 principais motivos de perda por aí? Para sonhar soluções, faz captação via time de marketing, mas quer criar um time comercial para receber o lead e converter. Beleza. Para criar o time comercial, acho que o primeiro ponto, né, tu vai inserir uma pessoa na tua estrutura. Tu vai ter que, primeiro, registrar a forma como as coisas devem ser feitas. Então, tu vai colocar alguém na tua operação, que vai ficar batendo cabeça e te tomando muito tempo na hora de treinar. Então, eu abriria processo seletivo na InfoJobs, ou na Cato, ou no LinkedIn, então tem que divulgar essa vaga, vai começar a receber currículos. Enquanto você está recebendo os currículos, abre uma folha em branco no Google Drive e aí começa a escrever a forma como essa pessoa deve receber o lead quando ele chega via marketing, as perguntas que tem que fazer para entender necessidade, como é que vai apresentar a tua empresa, como é que vai apresentar o teu preço, quais são as objeções mais comuns e como vai contornar cada uma delas. Então, quando essa pessoa entrar, ela precisa ter um padrão a seguir, senão ela não vai conseguir performar tão bem quando você, que é gestora da empresa hoje, essas demandas estão chegando, tá? Então, o criar a equipe, pessoal, vai em conta de 3 pilares. É fazer um bom recrutamento, colocar gente boa para dentro de casa. É ter um padrão para esse pessoal seguir, ter uma boa ferramenta como o Aceler para conduzir as oportunidades. E ter metodologia de gestão. Então, se tu fizer um bom processo de recrutamento, tiver um bom padrão e tu te manter próximo a esse time comercial, a tendência é que o pessoal comece a absorver os processos, consolidar o conhecimento e conduzir a venda de uma forma mais assertiva. Tá? Eu vou voltar ali no tema da Jaque. Tem muita concorrência, briga no preço. Aí, Jaque, é o seguinte, tá? Eu também tenho concorrentes que entram com soluções mais baratas. Mas o pessoal que contrata a CLG sabe que a nossa solução não é a mais barata, mas é a que entrega a melhor experiência, é a que entrega uma melhor solução para o problema. Eu gosto muito de perguntar assim, se todas fossem o mesmo preço, com qual você seguiria? Por quê?
Geralmente, se a pessoa de fato enxergou a tua solução como melhor, aqui ela vai falar exatamente o motivo pelo qual ela gostaria de seguir contigo e não com outra pessoa. Eventualmente, tá? Caso ainda esbarre nessa questão, pode ser que realmente, se o critério da pessoa for somente preço, talvez não seja o teu cliente. Porque se tu entrega uma melhor experiência, tu agrega mais valor e a pessoa não está fechando contigo por esse motivo, é porque ela está batendo ali uma pessoa que tem isso como critério e aí é uma decisão tua. Tu não precisa atender todo mundo, né, para esse negócio. É atender o perfil de cliente específico que tem uma necessidade. Então, se o teu preço for maior, mas tu entender o motivo pelo qual as pessoas estão comprando de ti, talvez tu consiga direcionar todos os teus esforços de marketing para gerar uma demanda mais qualificada para a tua solução, que priorize muito mais a experiência e o que tu entrega, do que necessariamente ficar ali brigando por preço com essas pessoas. Se eu hoje fosse cobrar a mesma coisa dos meus concorrentes, meu time ia colocar muito menos a mão na massa para o nosso cliente. Eu ia ter muito menos nível de serviço. E é uma coisa que o pessoal elogia muito aqui. Então, eu prefiro me preocupar em atender empresas que têm um orçamento para pagar pela nossa solução, porque é aqui onde eu vejo que, de fato, a gente consegue resolver o problema do pessoal, do que reduzir meu nível de entrega, não resolver o problema do cliente e ele continuar patinando. Então, eu direciono meus esforços de marketing para trazer um cliente mais qualificado. Claro que o controle de objeção de preço é importante, tem que agregar valor à tua oferta, mostrar um motivo pelo qual seguir contigo é melhor, mas, no fim das contas, se o único critério da pessoa for preço, aí é uma escolha tua, de reduzir a tua entrega para se equiparar ao preço do pessoal também. Dificuldade de termos de profissionais não querer citar os produtos como princípios ativos de um shampoo. Isso atrapalha, pois não tem confiança para fazer a venda de uma hidratação, por exemplo. Ou não consegue fazer o diagnóstico correto do cabelo do cliente a ponto de ficar sem confiança de falar também. Cara, o método Kumbuka aqui pode funcionar bastante, tá? O Kumbuka não foi a gente que criou, foi acho que o Falcone, que é um dos maiores consultores do país. Então, dependendo, tu tem um ponto de contato semanal em que tu vai dar um produto pro pessoal estudar, daí eles vão ter que fazer um resumo, e quem não fazer o resumo, faz com que a reunião termine ali no início, né? Pode ajudar. Então, às vezes, colocar o pessoal um pouco na panela de pressão em relação a isso pode ser bem interessante, tá? Tu tem isso documentado? Acho que tu ter exatamente como cada produto deve ser explicado também facilita bastante. Então, uma coisa é eu ter uma solução aqui e falar, galera, se virem aí para aprender. Outra coisa é eu ter registrado, documentado exatamente como cada produto deve ser explicado para o cliente. E aí é papel do gestor, e no seu caso, Kevin, olhar para o que o time está fazendo e usar o playbook, usar o que está documentado como gabarito. Só que é bem necessário assim, ter cenários seguros para o pessoal treinar. Seja fazendo simulações, seja vendo gravações, né? No teu caso, eu imagino que seja algo mais presencial. Então, reunir o time em dinâmicas para que vocês possam treinar em ambiente seguro é extremamente importante, tá? Tem muitas operações que não evoluem justamente porque o gestor não coloca horas recorrentes semanais de treinamento do pessoal. E aí pode ser em simulação, pode ser em Kumbuka. Acho que esses seriam os dois principais, porque aqui não tem essa possibilidade de ter uma gravação, por exemplo. Tá? Diagnóstico correto no cabelo do cliente. Mesma coisa. Tem que ter um passo a passo para o pessoal seguir. Isso está documentado e tu tem que ter treinamentos em que o pessoal vai estudar esse material e vai ser colocado na panela de pressão na frente de todo o time para treinar como isso deve ser feito. Teu papel como gestor é identificar as pessoas que mandam muito bem nisso para que elas sejam um exemplo, e elas podem, inclusive, contribuir no estabelecimento desses padrões, né, de encontrar esses padrões e registrar isso. E o pessoal que não está mandando bem, cara, olha só, passo a passo aqui do que precisa ser feito, vai trabalhando com o pessoal semana após semana. Então aqui, eu estressei muito a etapa de como abrir a reunião e as primeiras perguntas inicialmente. Quando o Michael estava muito bom, beleza, agora como é que tu vai apresentar a nossa solução? Passo a passo como ia explicar nossa solução. Beleza, como é que tu vai fechar a reunião de diagnóstico? Então, é uma jornada, tá? Tem um tempo de rampeamento. O pessoal não vai ouvir uma vez e já começar a aplicar da melhor maneira. Então, tem que ter paciência, tem que dar o feedback, tem que registrar o feedback, mas se tu não tiver um padrão a ser seguido e uma rotina de treinamentos, com base no padrão, que não adianta ter ali o documento e isso não servir como gabarito do que está sendo feito. Aí tu consegue evoluir mais rapidamente com o time também, tá? Então, a tua dor, Kevin, me parece que é de documentação, feedback e dinâmica de treinamento recorrente na agenda. Alexandre, história de representação, dificuldade de montar o melhor modelo de prospecção B2B para aquisição de novos clientes, mas também tem processo de gestão de vendas recorrentes. Inativos. Complexo, Alexandre. Melhor modelo de processo B2B para aquisição de novos clientes. Aquisição de clientes B2B de forma ativa. Primeiro passo, definição de perfil de cliente ideal. Segmento, subsegmento, quantidade de funcionários, faturamento médio anual, cargo da pessoa que toma a decisão, cargo da pessoa que influencia a decisão, quais são os principais canais para entrar em contato com esse pessoal. Então, tem que ter essas informações aqui como perfil de cliente. Próximo passo, tu vai ter que criar uma lista de prospecção. E aí tu pode olhar nas ferramentas Apollo, com 2 L's,
pode usar Snovio, pode usar Econodata. Então, aqui tu precisa olhar para essas ferramentas, entender qual delas te gera um melhor volume e qualidade de lista de contatos por um melhor custo-benefício. Então, tu precisa gerar lista, precisa gerar funil. Não adianta ir lá no Google Maps e ficar procurando gente, isso é uma forma muito ruim de gerar lista de prospecção. Então, é uma ferramenta que se paga muito facilmente. Tendo o perfil de cliente ideal e entendendo qual é a ferramenta que melhor vai te entregar isso, o próximo passo é realizar a prospecção dessas pessoas. Eles podem utilizar o CRM do Acelera também para colocar o pessoal ali no funil e começar essa tentativa de contato. Então, tu vai triangular a informação. Tu vai contato um dia por LinkedIn, um dia por e-mail, um dia por telefone, LinkedIn, e-mail, telefone, tu vai fazendo aqui essa triangulação justamente para não parecer o spam e não estressar o canal que tu estiver tentando um contato com essas pessoas, tá? Então, o modelo de prospecção sempre parte desses fundamentos. O que muda geralmente é a ferramenta de mapeamento que tu vai usar, é o CRM que tu vai utilizar também, mas o conceito aqui está muito claro. Agora, quando a gente fala de processo de gestão de vendas recorrentes, aqui o grande lance é entender quais são teus clientes que mais compram, que menos compram. Então, acho que clusterizar, segmentar os teus clientes na base, para ver quais deles tendem a comprar em melhor volume, melhor ticket médio, entender essas características de cada um deles, porque isso vai balizar teu nível de priorização também e a tua frequência de contato com eles. Então, se tu tem hoje muito claro quem são teus clientes recorrentes, com que frequência eles compram, quando é a data de renovação, por exemplo, então atuar de forma preditiva é o melhor cenário aqui. Se tu tem qual é o padrão de compra dessas pessoas. Então, tu consegue te antecipar, não deixa o concorrente entrar também, te antecipa em relação à renovação, começa a trabalhar ali uma mensuração do grau de satisfação dessa pessoa. Então, o conceito aqui a nível de gestão de vendas é o mesmo, mas esse cliente já está dentro de casa e tu tem como entender quais são os padrões, quais são os tipos de clientes que tem na base para tratar cada um deles de uma maneira, tá? E aí, para cruzar esses processos, é um pouco diferente, né? Porque quando a gente fala de venda B2B, a gente vai ter o papel de pré-vendedor, que é quem faz a prospecção ativa. Então, gera lista, prospecta, qualifica, gera reunião. Vai ter o papel do closer, que é quem conduz a reunião, quem fecha o negócio. E olhando para a base, tu vai ter o farmer, que é quem trabalha essa venda mais recorrente, quem trabalha a renovação, vende mais vezes para a carteira de clientes. Não necessariamente precisa ter as 3 posições na tua empresa, mas são 3 papéis. E na medida que a operação evolui, tu vai especializando as funções para que tu tenha pessoas específicas para fazer cada uma dessas coisas e consiga trabalhar no nível de escala maior ou nível de produtividade mais adequado. Almeida e Maia, assessoria de indenizações. Já tenho consultores que são bons para receber documentação e finalizar. O meu problema é o primeiro atendimento até o cliente finalizar o envio dos documentos. Pelo acesso dá para automatizar a triagem de cliente e follow-up para cobrança de documentação. Acho que o time técnico do Acera vai conseguir te explicar melhor, tá? Mas, se tu tem hoje um processo... Assim, eu já passei aqui, uma vez eu ia processar a Azul, que eu ia para Bonito, e aí parece que o voo, quando eu cheguei lá perto, né, o segundo voo não chegou, eu tive que ir de ônibus e perdi um dia de viagem. E eu fui processar, e eu cheguei a ficar com preguiça. Que era tanto documento para mandar, você, nossa, tá, deixa, não tá valendo a hora aqui para fazer esse processo. Mas é um processo que foi feito muito bem pela pessoa que estava tentando pegar os documentos, né, pegar ali as provas comigo. Então, a pessoa pedir para fazer algum processo de indenização é só a pontinha do iceberg, né? Depois essa pessoa tem que se engajar contigo ao longo de uma jornada para te mandar todas as informações, provas, para que tu possa montar o caso. E aí envolve que tu faça essa cadência mesmo para aumentar o engajamento desse pessoal no envio dos documentos. E aí eu realmente vejo que automatizar essa parte, trabalhar uma cadência mais com menos chance de erro, a nível de, pelo menos de tentativa de contato, é essencial aqui, tá? Então, tu tá olhando para o caminho certo, porque se deixar para um humano fazer isso, no braço, no talento, sem ter padrão, sem ter automação, o pessoal tende a perder a mão ali, não entrar em contato na hora certa, no dia certo, com a abordagem correta. Então, tu tá olhando para o caminho certo, tá? Empresa familiar, onde não há um processo ou playbook claramente desenvolvido pela equipe comercial, de 4 vendedores internos. Quais etapas e em qual cadência devo considerar na elaboração deste processo, sem que isso cause uma grande aversão por parte da equipe? Eu inclusive perguntaria para o próprio time. Pessoal, quais são as etapas que vocês estão tendo mais dificuldade aqui no processo comercial? Porque essa etapa que tu
eu poderia começar a identificar os padrões que funcionam em cima daquele vendedor que mais performa no time. Então não precisa inventar a roda, pode pegar aquilo que já está funcionando com base no melhor vendedor desses 4, documenta, porque todo mundo quer saber como essa pessoa está fazendo, e tu vai reunir com o pessoal, vai mostrar o padrão e tu vai começar a monitorar. Então tu vai ter que ter horas recorrentes semanais ali para que tu possa olhar o que eles estão fazendo, pegar feedback deles, ver o que eles estão conseguindo aplicar, o que eles não estão. Então eu começaria por aí, tá? Onde está sendo a principal dificuldade deles, onde está tendo a maior quebra do funil também. Mas geralmente, pessoal, tem 2 principais alavancas aqui do funil, é volume e qualidade. Para trabalhar volume, Caio, é prospecção. Então, é qualidade da abordagem para ter uma melhor resposta, e aqui daí é o padrão de prospecção, qualidade da condução, quando a pessoa já respondeu, e depois a qualidade da negociação, né, da tratativa comercial. Todas essas três frentes aqui do funil podem ser padronizadas para que tu consiga ter melhor aproveitamento das oportunidades, tá? Fabiana, dificuldade de chegar no setor de engenharia de consultoras para gerar necessidade de produtos. São produtos técnicos, não consigo marcar conversa por telefone por mensagem. Fabiana, dá uma olhada numa ferramenta que chama Apollo com 2Ls.io. Apollo.io, tá? Por quê? Essa ferramenta, ela existe para gerar lista. Eu usei ela durante bastante tempo aqui. Então, ali tu vai colocar filtros com base no teu perfil de cliente ideal, então, cargo das pessoas com quem tu quer conversar, tamanho da empresa em quantidade de funcionários, cidade, estado ou país. Então, ela pega contatos a nível global, mas aí tu consegue filtrar ali, especificar isso, tá? Então, tu consegue botar os segmentos, subsegmentos, então fica muito mais fácil de gerar a lista, tá? Uma ferramenta que ela tem uma versão gratuita para que tu possa testar, mas ela não, assim, deve custar na versão mais básica, sei lá, R$300 por mês, para te gerar quase 1.000 contatos. Então vale muito a pena. Inclusive dá para rodar prospecção através dela. Tem ali uma funcionalidade de e-mail e tal, muito legal, tá? Então, hoje, se tu tem dificuldade de chegar nessas pessoas, tu precisa de uma ferramenta de Big Data, né? Uma ferramenta de mapeamento de oportunidades, porque isso vai alimentar o teu funil e vai te trazer quem são as pessoas que trabalham em cada uma dessas empresas que tu quer prospectar. Tu pode, inclusive, no Apollo, colocar, tem uma função ali que chama Lookalike. Tu pode colocar um nome de uma empresa que tu atende hoje, tu coloca o cargo que tu quer conversar dentro da empresa e tu bota o tamanho das empresas que tu quer conversar. E aí o Apollo traz a lista de pessoas que trabalham em empresas similares à empresa que tu atende. É muito legal, tá? Ó, a pessoa já mandou ali, plano básico do Apollo é $49, média R$250. Para alimentar o funil de vendas, pô, isso aqui é fantástico, tá? Por isso que eu digo que no B2B a captação ativa, o marketing outbound, prospecção, tende a ser o canal mais barato, porque tu vai pagar uma ferramenta de mapeamento, um CRM tipo a Seller, vai botar ali um pré-vendedor, vai ter ali uma rotina de prospecção em cima desse pessoal que não depende do Meta, não depende do Google, não depende do algoritmo, não depende de nada. Vai na jugular das pessoas que vale a pena tu conversar. Melhor que as nacionais como a Econodata? Não necessariamente, tá? O grande lance está em entender qual ferramenta te gera melhor volume e qualidade de contato do teu perfil de cliente. Às vezes, sei lá, se eu atendo mais varejo, talvez encontrar uma ferramenta de Big Data que puxe mais dado de CNPJ seja melhor, porque esse pessoal não está no LinkedIn. Então, depende, Caião. Depende. Tem que pedir demonstração dessas ferramentas e, de fato, expor o teu caso, expor o teu perfil de cliente para que tu consiga tomar essa decisão. Muito bem, galera. Acho que matamos todas as dúvidas aqui. Perfeito. Galera, vou deixar meu contato aqui também, tá? Eventualmente, caso alguém queira aprofundar nesse tema referente à operação comercial, aqui nessa a gente atende empresas que faturam acima de 100 mil por mês ou 1 milhão por ano, mercado de educação digital, serviço, tecnologia, indústria, clínicas. Então, nossa metodologia está bem fundamentada já para vários segmentos. Então, eventualmente, caso queiram aprofundar nesse tema, veja que tem sinergia também com o que a gente faz, a gente pode marcar um momento para aprofundar no caso de vocês também, tá bom? No Instagram, eu estou como Ecalduro, tá? Eduardo Calduro ali. Parabéns pela decisão de estar aqui, obrigado aí também pela presença. Agradeço também o pessoal da agência DPX pelo espaço aqui para trazer esse conteúdo para a galera.